E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, o assunto de hoje, tá bom? É um assunto que já foi pedido por alguns inscritos aqui do canal e diferente do que eu tenho o costume de fazer aqui, eu vim trazer para vocês aqui algumas dicas de como você pode estudar, de como você pode aprender alguns macetes para poder começar a entender aquele assunto que te perturba, aquela matéria que está sempre te perseguindo e você tem aquela dificuldade em entender. Por isso eu quero apresentar a vocês 6 dicas, tá bom, de estudos que serviram para mim e eu acredito que servem ou que serviram para algumas pessoas também. Lembrando, gente, que a forma como você estuda, como você tem o hábito de fazer as suas pesquisas, depende muito de estudante para estudante. Então, antes de mais nada, isso aqui que eu vou falar para vocês não é regra e muito menos não é conduta. É simplesmente alguns pontos, tá bom, que devem ser observados e que podem te levar a ter uma dinâmica melhor na forma de você aprender algum determinado assunto. Isso serve para você que tem dificuldade em anatomia, em patologia, em biologia, farmacologia, história, geografia, português, matemática. Antes de começar as dicas, eu quero te pedir que você me siga no Instagram, que você adicione as minhas redes sociais, tá bom? Se você ainda não conhece a fanpage do Fisioteralocos, eu quero te apresentar. É um dos melhores e maiores grupos que trata da fisioterapia de uma forma bastante dinâmica, de uma forma muito bem humorada e com informações excelentes. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. A primeira dica que você precisa entender sobre dicas de estudos é que existem pessoas que têm o hábito de ler e escrever aquilo que está estudando. Gente, é uma dica muito boa, muito rotineira na vida de alguns estudantes. O hábito de ler e de escrever aquilo que você está estudando, de certa forma, vai começar a criar dentro de você uma estratégia de memorização. E eu acredito que é um hábito aí de muitas pessoas, né? A gente aprende desde a época do segundo grau, desde a época da faculdade, principalmente quando a professora está lá no quadro, está lá verbalizando alguma coisa e você está cá, ó, escrevendo e tentando organizar esse conteúdo. Então fica essa dica aí, que era uma estratégia que eu usava, que na verdade eu ainda uso, né? Porque eu nunca parei de estudar. A segunda dica que você pode fazer para você ser bem sucedido, tá bom, nos seus estudos, é criar o hábito de ilustrar aquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo. Ou seja, começa a desenhar, começa a criar uma estratégia de você sempre estar lembrando aquilo que é importante para o seu conteúdo, para as suas matérias. Espalhe post-its no seu quarto, no seu laptop, no seu computador. A ilustração do seu conteúdo pode ser uma estratégia muito boa, gente, para te fazer lembrar aquilo que você precisa. Terceira dica, ouvir o que você tem que saber. Gente, ó, era um hábito que eu tinha muito de fazer na época da minha graduação. Levar gravador, levar celular e deixar lá na mesa do professor. Então, comece a criar esse método de começar a ouvir aquilo que o teu orientador, que o teu professor está falando, grave ele falando e depois escute em casa. Ou simplesmente grave você mesmo a sua voz e depois escute você falando o conteúdo, a matéria que você tem interesse. E eu vou te falar uma coisa, foi um ótimo método que resolveu a minha vida na época que eu tinha que apresentar o meu TCC. Para você que não sabe, a gente tem muitos alunos auditivos que só conseguem se concentrar usando esse tipo de método. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito que é um dos mais eficientes que existe aí, viu, para poder a gente começar a assimilar melhor o conteúdo. Quarta dica, gente, trabalhem com grupos de estudos, tá? Eu sei que tem gente que não consegue se concentrar quando está no meio de muita gente, com muitas informações, que só consegue estudar sozinho. Mas se você é o tipo de pessoa, o tipo de estudante que consegue ser aberto a essa experiência, coloque esse hábito aí nos seus estudos de começar a estudar com um grupo de alunos. Principalmente aqueles mais interessados aí, viu? Pelo amor de Deus. É muito bom essa troca de informação. Na medida que você pode estar fazendo uma pergunta para o seu colega, ele vai estar lhe respondendo. Na medida que ele já está respondendo, você pode complementar a resposta dele. Esse tipo de dica, gente, só não funciona se você for estudar na biblioteca, viu? Então, pelo amor de Deus, não faça cagada na biblioteca da sua escola. A quinta dica é ler em voz alta. Gente, se você é do tipo de pessoa que gosta de se concentrar sozinho, esse é um recurso que é infalível. Na medida que você tem o costume de ler em voz alta, você começa a ter a percepção, tá, do assunto que você está estudando. E não precisa você ficar somente restrito a um determinado ambiente, como por exemplo no seu quarto, como estou aqui agora. Você pode ler em voz alta na sala, no quarto da mãe, na cozinha,
Na verdade, é como se fosse uma espécie de apresentação, um seminário, um congresso. Além de te ajudar a assimilar o assunto, você pode estar treinando também a sua própria dicção e articulação. Vai te ajudar muito aí esse recurso, principalmente quando você for apresentar algum tipo de trabalho. Sexta e última dica, eu quero falar sobre estudantes sinestésicos. E essa dica, gente, eu aprendi lá no canal da Débora Ladim, tá? Que é um YouTube aqui que fala sobre estudos, que fala sobre história. Vale muito a pena conferir o canal dela. O estudante sinestésico é aquele que gosta de se mover, tá? De se sentir pegando num objeto concreto, num objeto de estudo. Uma dica muito importante, por exemplo, desse tipo de estudante é aquele estudante de anatomia, é aquele aluno que vai para o laboratório de anatomia. Então, se você quiser aprender os processos anatômicos, por exemplo, os acidentes anatômicos, esse tipo de estudante utiliza muito os materiais concretos do laboratório. Ou seja, pega o fêmur, o crânio, a tíbia, a fíbula, vai estudar o sistema cardiorrespiratório, faz uma maquete do coração, pega a estrutura de um coração. Facilita muito, gente, você aprender de uma forma dinâmica e de uma forma muito mais produtiva. Eu vou conversar para vocês que esse tipo de dica foi uma dica que funcionou para mim pouquíssimas vezes, viu? Porque eu sei que é complicado, gente, alguns alunos terem acesso a esse tipo de material, esses tipos de recurso aí para estudar corretamente. Mas se você tiver como, eu quero te dizer, não perca a oportunidade. Então é isso aí, galera. Olha só, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom, essas dicas, tá? Se vocês curtiram, eu quero te pedir o seu like aqui no meu vídeo, eu quero te pedir que você compartilhe ele, deixem seus comentários aqui, gente, aqui embaixo sobre o que vocês acharam, tá? Se quiserem mais dicas de estudo, me sigam lá no Instagram, tá bom? E deixem suas observações. Fique com Deus, ó, e um grande beijo. Tchau.